Olá, pessoal! No PET 3, o tema da disciplina de ensino religioso foram as narrativas pessoais e a construção das identidades e da relação com o outro, partindo do conceito de alteridade. E nesse sentido, vocês fizeram exercícios ligados à questão do diálogo e comunicação, empatia. No PET 4, continuamos falando de identidade, mas não de forma individual, e sim coletiva. Ampliamos o conceito para a ideia de identidade cultural. O ser humano cresce e se desenvolve em sociedade, e assim adquire costumes, valores e crenças que fazem parte da sua identidade, de quem é a pessoa. Assim como podemos herdar traços físicos de familiares, podemos aprender características de comportamento deles e adquirir outros pelo convívio com as pessoas que conhecemos. Entre essas características estão a língua, a culinária, o jeito de se vestir, as crenças religiosas, as normas e os valores. Todos esses elementos compõem quem nós somos e são chamados de identidade cultural. A proposta aqui é vocês perceberem como a religião influencia na construção de quem nós somos, e isso a partir dos textos sagrados também. Na semana 1, o PET traz um texto informativo que consta no site do Governo de Minas Gerais sobre as características do povo mineiro. É um texto um pouco mais longo do que estamos acostumados, mas fácil de ser lido. O texto fala sobre a diversidade cultural tão marcante em Minas Gerais. Cita as festas populares e festas religiosas que são típicas do estado. Fala também do importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro que está preservado nas cidades históricas de Minas. Fala sobre as crendices e superstições. Fala sobre a crença no poder da medicina popular, expressado nos raizedeiros e benzedeiras, que são ainda muito procurados para fazer chás, simpatias, banhos, benzeções. Cita a nossa culinária, que é famosa pelo preparo de quintandas. Enfim, é um texto que informa sobre a rica diversidade cultural que tem no nosso próprio estado. Com base no texto informativo, pergunta-se quais costumes e hábitos são próprios da região em que você, aluno, mora. Há pratos típicos da culinária mineira mais comuns na sua região? Você tem preferência por algum prato? Qual? Você já participou de alguma festividade popular ou religiosa na sua região? O que chamou mais a sua atenção nesse evento? E você conhece algum artista, escritor, alguma personalidade que divulga sua arte na região? Na questão 5, um caça-palavras com termos que estão contidos no texto informativo. As palavras podem estar na horizontal, vertical e diagonal, também com a possibilidade de estarem escritas de trás para frente. E por fim, na questão 6, vocês vão escolher 3 palavras que vocês localizaram no caça-palavras e escrever uma frase que resuma o que você aprendeu nessa primeira semana do PET. Pode ser algo simples. Na segunda semana, temos a conceituação do que são costumes, hábitos e tradições. Segundo o dicionário da língua portuguesa, podemos caracterizar costumes como o conjunto das formas de pensar e de se portar identificadas numa pessoa ou sociedade. Já hábitos têm o mesmo sentido que costumes, manias, praxes, rotinas. Tradições também podem ser utilizados com o mesmo sentido de costumes, hábitos, histórias, lendas, memórias, recordações, símbolos. A atividade propõe que a gente investigue quais são os costumes, hábitos e tradições da nossa região. A proposta é entrevistar alguém da família ou mesmo um vizinho sobre um dos temas a seguir. Uma festa de rua ou religiosa, que são aquelas festas que acontecem na cidade ou no município, explicar como elas acontecem, o motivo da festa, quem organiza, quem participa, quando ela ocorre.
Ou, quem sabe, uma festa gastronômica, citar as comidas típicas que são consumidas na região, descrever como elas são produzidas, colocar alguma receita ou citar quais são os pratos preferidos. Falar sobre lendas e crenças. Quais são as lendas e as crenças que tem nessa região onde você mora? Ou, quem sabe, falar sobre a música. Se existe alguma música típica, alguma letra que você gosta mais, qual a origem dessa música ou desse ritmo. Escolhido o tema, é partir para a entrevista. Colocar o nome do entrevistado, a idade e o relato sobre esse costume, dentro desses 4 temas citados anteriormente. A narrativa mítica é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto que destaca fatos geralmente relacionados aos mitos de um povo, cuja intenção é explicar origens e fatos a partir da imaginação. Os mitos existem entre todos os povos e é uma maneira de explicar a origem do mundo, das pessoas, das coisas e também de narrar os grandes acontecimentos ocorridos em outros tempos. Por exemplo, o relato da origem do mundo, dos seres que o habitam e das grandes catástrofes naturais ocorridas no passado. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. O PET 4 traz uma narrativa dos indígenas Pataxós. Os nossos mais velhos falaram para nós, tem uma história que diz assim: muito antes de ter as coisas na Terra, de ter o ser humano, de ter os animais, só tinha só as plantas, de repente formou no céu uma grande nuvem. Aí caiu um pingo d'água. Nesse pingo d'água transformou em uma pessoa, transformou num índio, um índio sábio, inteligente. E esse índio era Chopai, que veio do céu para nós, caiu, passou nas terras, onde os animais falavam, aí conversou com os animais, viu quais os animais que era bom para os alimentos, quais animais que você deveria matar, qual que não deveria, as plantas medicinais, conheceu todas as plantas medicinais boas, as plantas medicinais ruins que servia para curar, e qual que você deveria usar e qual que não deveria. Então, Chopai conheceu todas essas plantas, todos esses animais, todos os peixes e retornou, ao céu. Depois, certo dia, tornou uma outra nuvem, onde que cada pingo d'água ia transformando num pataxó. Cada pingo que caía ia levantando pataxó, levou vários pataxó. Então, aí depois Chopai veio, tornou e falou pra gente, reuniu toda a comunidade, todo o povo pataxó, e falou com ele assim: eu vim aqui com a missão, de passar toda a minha sabedoria para vocês, para todo membro da comunidade. Foi onde que Chopai passou essa sabedoria dele, que ele tinha os conhecimentos com as plantas, com os animais, passou para toda a comunidade. Então todo mundo ficou sabendo o que deve ser bom para as plantas, para curar, os alimentos para comer, Então como é que você deveria fazer, Chopai ensinou. Ele ensinou tudinho direitinho e retornou de novo pro céu. Então, a partir daí, então, nós fomos considerados o filho da água, devido Chopai ser o Deus da água, então nós somos filhos dele. Como esse mito se relaciona com os costumes e tradições atuais desses indígenas? Bom, todos os anos, na primeira semana de outubro, geralmente, os indígenas Pataxós realizam a Festa das Águas, que é uma comemoração pela chuva que cai, que molha a terra e favorece a colheita. Por serem um povo identificado com as águas, já que nas suas histórias a sua comunidade surgiu da chuva, do pingo de chuva que criou o ser humano, então você tem essa festa que faz parte do seu cotidiano, dos seus rituais, para celebrar a chuva. Na religião, os costumes geralmente vão se traduzir nos rituais e são aprendidos e ensinados de uma geração para outra, muitas vezes transmitidos de forma oral. Exemplos disso podem ser observados nos mitos.
Existe um mito que conta que Yansan conseguiu escapar da morte se escondendo em uma abóbora. Em gratidão, ela prometeu nunca mais comer abóbora. Em consequência disso, os seus fiéis, os devotos de Yansan, também não comem abóbora. Um outro exemplo de origem judaico-cristã. Diz o mito de criação do mundo, a história, que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Por conta dessa narrativa, os judeus e também algumas igrejas cristãs guardam o sábado, porque ele é o 7º dia da semana, e esse dia é dedicado ao Senhor. A primeira atividade, vocês vão desenhar como os indígenas pataxós aprendem segundo a narrativa mítica. Aí vocês vão ler o mito novamente e vão perceber como que os indígenas aprendem os seus costumes do jeito que está narrado no mito. A segunda questão e a terceira dizem respeito à narrativa mítica. É para vocês fazerem um acróstico com palavras-chave relacionadas às narrativas míticas, o que elas são. Quais são as características, e as funções dessas narrativas? Elas são criadas pelas sociedades para explicar o mundo, a origem, o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos, os comportamentos humanos, fenômenos da natureza. Também são exemplos de vida para as pessoas, servem de fundamento para as crenças e para os rituais religiosos e também como exemplo de conduta social. Essas narrativas, elas têm origem na tradição oral, são contadas de geração em geração e também podem ser registradas na sua forma escrita. E essas narrativas, elas são sempre rememoradas, atualizadas por meio dos rituais, dos costumes, das tradições. Como vimos, as narrativas míticas revelam costumes. Do mesmo modo, acontece com os textos sagrados, e a atividade da semana 4 propõe justamente observar isso. A charge expressa uma situação bastante observada em nossas sociedades, a diversidade de tradições religiosas diferentes, representadas pelos símbolos, pelas vestimentas e pelo que é considerado sagrado para cada um desses grupos religiosos. Observe, no primeiro quadro, quando fala do insulto ao profeta Maomé, o cartunista está se referindo ao fundador do islamismo. No segundo quadro, encontramos o trecho Ofensas ao cristianismo, e na vestimenta do líder religioso temos uma cruz. No último quadro, Sua vaquinha ofende o hinduísmo, a vaca é considerada um animal sagrado pelos hinduístas e é perceptível na roupa do adepto a esta religião o símbolo do terceiro olho na testa. 3 tradições religiosas diferentes: islamismo, cristianismo e hinduísmo, que tiveram origem em locais diferentes e foram difundidas no mundo por seus adeptos, levando costumes próprios e influenciando culturalmente outros povos. O texto vai trazer informações sobre essas 3 tradições religiosas, e a proposta da atividade é vocês relerem essas informações e sistematizar no quadro o que vocês aprenderam. Por exemplo, hinduísmo, país de origem. Só voltar ao texto. Dessas tradições religiosas, a mais antiga é o hinduísmo, que surgiu na Índia há muitos anos. País de origem do hinduísmo, Índia. País de origem do cristianismo. Voltamos ao texto. O cristianismo teve sua origem no Oriente Médio. Então, você coloca lá Oriente Médio. E por aí vai. A partir das informações do texto, vocês completam o quadro, com o texto sagrado, principais características e alguma curiosidade. A outra tabela é para vocês colocarem outras tradições religiosas que você conhece. Se você não conhece nenhuma outra tradição, pode deixar em branco. Por fim, tem um espaço disponível para você escrever um recado a seus amigos,
para mim, professora, sobre alguma descoberta que você fez no estudo desse tema. Tem alguma coisa que você não conhecia, alguma tradição que você nunca tinha ouvido falar, que você ficou conhecendo através da atividade do PET 4? Pode escrever para mim.